Deixa Cristo te lavar e te santificar. Parte 26, dia 9 de julho de 2026. Desde então, os ímpios estão sob a lei do pecado como seus súditos, e sob a lei da morte espiritual, eles não têm parte com Cristo. B. Eles têm o espírito do mundo neles, conformando-os ao mundo em sua estrutura de coração, caminhar e andar. 1 João 4,4. É um espírito imundo e impuro, pelo qual eles não podem saborear nem favorecer as coisas santas de Deus, mas as coisas carnais, sensuais, carnais e terrenas. Judas, versículo 19. Não sem uma inimizade secreta com a verdadeira santidade. Romanos 8,7. E não pode se manter no caminho de Deus, como Caleb fez. Números 14:24. C. Eles vivem no estado em que Adão os deixou, sem uma mudança salvadora. 1 Coríntios 15:45. Adão foi feito alma vivente, mas Cristo, espírito vivificador. O que os homens derivam de Adão? Eles têm uma vida natural, uma vida de razão, dons de conhecimento e etc. Mas o que os homens derivam de Cristo? Eles não têm. Eles não são vivificados por Ele com espírito de vida para Deus. Mas se tivessem parte com Cristo, seriam almas espiritualmente vivificadas, tão certo quanto ter parte com Adão, eles são almas viventes. 4. Há uma plenitude de graça no homem Cristo. Colossenses 1,19. Porque agradou ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. João 1,14. A palavra era cheia de graça e verdade. A graça que lhe é dada sem medida. João 3,4. E todos os que são dele participam com ele, estando nele como no celeiro, e tão derramado sobre ele como a cabeça, que desce até as abas de sua roupa. João 1,16. Mas os ímpios não têm parte com ele em sua graça. Por A. Eles não são participantes da natureza divina, aquela nova natureza que é derivada de Cristo, pela comunicação da graça dele pelo Espírito em seus membros místicos, pela qual escapam da corrupção do mundo. 2 Pedro 1,4. Em vez disso, reina neles a velha natureza, que é inimizade contra Deus e religião séria. O velho, com suas ações, ainda está em seu vigor, ainda não recebeu sua ferida mortal. B. Qualquer que seja o bem ou a graça que possa parecer estar neles, é apenas em alguém ou em algum detalhe. Ainda existem vários, mas negros em sua religião. Eles nunca fazem um trabalho completo. Salmo 119:6. Eles não respeitam todos os mandamentos de Deus, pois eles nunca são feitos novas criaturas. Embora algumas coisas, nunca todas as coisas se tornam novas para eles. Uma evidência de que eles não têm parte na graça de Cristo, pois então eles deveriam ter graça por graça. C. Portanto, eles não trazem a imagem de Cristo, eles não são como Ele, no conjunto de seu espírito e no teor de sua caminhada. 1 João 2,6. Porque aquele que diz que permanece nele, também deve andar assim como ele andou. Eles se parecem com o velho Adão, pecador, sensual e avesso a Deus. Mas, quão diferente do santo crucificado Jesus, e quão Deus preocupado em ser como ele. Suas próprias consciências dão testemunho, mas ter parte com Cristo torna uma pessoa como ele. 5. Por último, Cristo é ungido pelo Pai com o Espírito para ser o profeta, sacerdote e rei de sua igreja. Por isso,
ele mesmo diz, Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão para aqueles que estão presos. E o apóstolo Pedro diz, Atos 10:38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esta é a honra colocada sobre ele, para assumir esses ofícios, significados por seus nomes, Messias e Cristo, isto é, ungido. E como ele é Cristo, todos os seus são cristãos, ungidos com o mesmo Espírito, Salmo 45:7, tendo parte com ele em seus ofícios. Cristo é um profeta, e todos os que são dele têm parte com ele em seu ofício profético. Também são profetas. Salmo 105:15. Eles são levados ao conhecimento das coisas de Deus pelo Espírito Santo. Por isso o apóstolo diz, 1 João 2:20-27, mas vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas, mas a unção que dele recebestes permanece em vós. Homem vos ensine, mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade, não é mentira, assim como ela vos ensinou, nele permanecereis. Eles estão no segredo do céu, pois, Salmo 25:14, o segredo do Senhor está com os que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Mateus 11:25, e também os ensinam a outros, embora não possa torná-los eficazes. Por isso Davi diz, Salmos 51:13, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Não apenas ministros, mas todo verdadeiro cristão tem esse ofício, o primeiro em público, o último em cativeiro privado. Filipenses 2:15-16. Mas os profanos não têm parte com ele em seu ofício profético. 1. Eles não são iluminados pelo Espírito de Santidade, salvadoramente para conhecer as coisas de Deus. 1 Coríntios 2:12-14. Amém. Tem continuação. Glória a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém.